Neste vídeo eu vou mostrar os cuidados que você deve ter ao montar uma bike com quadro de carbono. Você já se decidiu, o próximo upgrade na sua bike vai ser um quadro de carbono. Então fique ligado em todas as dicas desse vídeo para você não tomar nenhum prejuízo. Se você vai usar um cavalete desse tipo para montar sua bike, nunca prenda um quadro de carbono por esses tubos. Os quadros de carbono não têm a mesma resistência que os quadros de alumínio nesse sentido. Eles são muito bons para torção, para compressão, para extensão, mas dependendo do aperto aqui, ele pode rachar. O correto é você utilizar um canote de alumínio ou mesmo um outro tubo que seja nessa medida para fazer essa montagem. Você prende, depois você substitui pelo canote oficial, caso ele seja de carbono. O aperto dos parafusos em quadros de carbono deve ser controlado. Parafusos de freio, de suporte de garrafinha e até de braçadeira de cilindro devem ser apertados com torquímetro. Tempos atrás a gente publicou no nosso site uma tabela de aperto para todos os componentes em alumínio. Essa tabela aqui é para quadros e componentes em carbono. Antigamente era só no BMX, mas hoje você encontra vários quadros de road e de mountain bike com caixas com encaixe cônico ou em ângulo como essa. E para colocar aqui um rolamento ou a própria caixa, ela pode às vezes entrar e sair com muita facilidade. E nesse caso você usa uma cola de preenchimento para peças cilíndricas. Não que o sistema não consiga tirar a folga apertando aqui o parafuso que fica no avanço, mas com a cola fica muito melhor. Aproveitando que eu falei da cola, eu vou falar também sobre o gel que cria atrito. Esse gel, muitos acham que é uma graxa, um tipo de graxa, mas não é. Ele é um composto à base de sílica e a sua função é impedir que as peças deslizem, tendo que apertar menos os parafusos. Isso judia menos dos componentes e quadro de carbono. Então ela vai aqui entre a espiga e o avanço, pode ser entre o guidão e o avanço, entre o canote e o quadro. Tudo para que fique firme sem você ter que apertar até tirar suco, né, que acaba sendo prejudicial ao carbono. Os cuidados ao usar um garfo ou suspensão que é a espiga de carbono não se limitam apenas ao uso do gel que cria atrito que vai aqui entre a espiga e o avanço, mas também no sistema de tirar a folga desse garfo. Aqui você não pode usar a estrelinha aqui no interior desse tubo, porque ela acaba cravando no interior do tubo e pode quebrar no momento de esforço. Aqui tem que usar a bucha expansiva, que ela apoia sem cravar, então você consegue uma boa firmeza, tira a folga e também na hora de tirar essa peça de dentro ela sai bem fácil. E claro, em volta dela você tem que colocar aqui na parte interna o gel que cria atrito para que ela possa se apoiar e ficar na posição que você precisa. As outras recomendações são não usar ferramentas pontiagudas para tentar soltar aqui a pista inferior da caixa de direção. Para isso existe uma ferramenta própria, né, que ela consegue pegar nesse pequeno vão e tirar isso de uma forma bem segura e com aperto bem proporcional em todos os lados. Então nada de meter uma chave de fenda aqui e tentar levantar porque vai detonar o garfo ou até a própria espiga. A gente já mostrou em um outro vídeo como tirar essa peça daqui com uma dica caseira bem legal, então dá uma olhada. E claro, a outra recomendação é com relação aos parafusos, né? Aqui tem inserts em alumínio para fixação da pinça de freio. Todo tipo de parafuso
em alumínio ou com peças assim dentro do carbono, você tem que iniciar com a mão a colocação do parafuso. Depois você pode utilizar a chave Allen para dar mais um aperto, mas o aperto final você tem que fazer mesmo com o torquímetro acompanhando aquela tabela. Se você for colocar na sua bike um avanço e guidão de carbono, vale aquela mesma regra, tem que usar o gel para criar atrito em todos os apertos, né, entre cada conexão, e usar o torquímetro para apertar tudo, inclusive os comandos de mão, né, manete, alavanca de mudança. Se você não tem o gel e não tem o torquímetro, é melhor você levar a bike em uma oficina bem equipada, porque isso é sério. Os cuidados com a montagem do central são os mesmos para bikes construídas em quaisquer materiais, que seria a lubrificação das roscas, né? Tem que fazer isso toda vez que for montar a peça, utilizar ferramental apropriado. Se o central for press fit ou BB30, utilizar a prensa e não o martelo. E lembrar que as roscas são diferentes para ambos os lados, né? Do lado direito da bike é rosca contrária, rosca anti-horária na montagem. E aqui do lado esquerdo é rosca sentido horário, rosca normal para o lado direito. As rodas de carbono não necessitam de grandes recomendações. Essa aqui é muito forte, mesmo tendo apenas 28 raios. Mas os nipples devem ser colados em cada raio com trava-rosca de torque médio para evitar que se solte e ela fica melhor, mais ajustada quando esses nipples são colados. E se você decidir usar pneus tubeless, a aplicação da fita interna de vedação requer cuidado, requer bastante capricho, né, bastante atenção. E o furo para passagem do bico de calibragem não deve deixar nenhum tipo de rebarba nessa fita. Isso evita vazamentos. A Vezan tem dois jogos de rodas de carbono para mountain bikes Aro 29. Essa aqui, que é a MGCI convencional, que tem o cubo dianteiro de 100 mm de largura para eixos 9 ou 15 mm e a traseira que vai de 135 a 142, dependendo das buchas adaptadoras, para usar eixos de 10 ou de 12 mm. Mas a nova geração é a Boost, que tem flanges um pouco mais afastadas, os cubos são mais largos, o dianteiro tem 110 mm e o traseiro tem 148. A bike tem mais estabilidade e fica muito gostosa de pilotar.
Tomando esses cuidados, sua bike fica protegida de estragos durante a montagem e manutenções e com certeza ela vai te dar muito prazer nos treinos, passeios e provas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! E para transportar a bike no rack do carro, nunca aperte demais aquela garra. É bom você fazer isso com cuidado. Deu uma batida aqui. Assim. Só passou um caminhão bem nojento também. Aí. Entram e saem sem muita pressão. Nesse caso é melhor colocar aqui, antes de montar, a cola de cachorro. Ela é ideal para calar a boca do cachorro. Por este ou por este tubo. Já foi meio desanimado desde o início. Tem um pouco mais de estabilidade e fica muito gostosa de pilotar. Fica mais estabilidade. É fazer com que a peça não gire, né? Ela grude, para que ela grude mais uma na outra. Grude. Eu devia ter olhado onde você está. Se você vai usar um cavalete desse tipo para montar... É difícil ficar segurando a mão aí. Então preste atenção a todos esses detalhes para que essa montagem fique perfeita e você possa usufruir de toda a qualidade da... A qualidade da...